Olá, Jefferson, tudo bem? Você já tá por aqui? Esperando um pouquinho a galera entrar. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora para nossa live. Renata, tudo bem? Ótimo, já já te chamo para a gente dividir aqui, que hoje vai ser um papo muito gostoso, interativo com a Engenhoteca. E só vamos esperar um pouquinho mais a galera entrar para que a gente comece esse bate-papo de hoje. Rê, que bom que você está aqui hoje, né, para discutir um assunto super interessante. Só para quem não conhece a Renata, que está aqui com a gente, está até escrevendo, ela é uma das pessoas que ajudou a idealizar, inclusive, o projeto chamado Casa do Engenheiro, que hoje nós estamos aqui conversando. Então, a Renata foi uma dessas pessoas. Gratidão, Rê, por você, pelo teu trabalho incrível, maravilhoso. Eu super admiro aí você como mulher aí à frente desse projeto. Parabéns, viu? Diogo, bem-vindo, Diogo. Pode se chegar. Hoje o papo vai ser sobre educação criativa. Boa tarde, Matheus. Matheus é um grande amigo, faz parte do núcleo, inclusive, do núcleo jovem. A Fê, seja bem-vinda. Gente, hoje o papo vai ser muito legal. Nós estamos com uma nova iniciativa da Casa do Engenheiro. Eu não sei se todos vocês conhecem a Casa do Engenheiro, mas ela é uma plataforma digital que reúne diversos serviços e benefícios exclusivos para engenheiros e seus dependentes. E ela foi criada ano passado, em 2019, com o intuito de realmente digitalizar todo esse processo. Então, a Casa do Engenheiro ela vem trazendo muitas novidades nesse momento, nesse período também de pandemia, apoiando diversas iniciativas. E hoje eu tô aqui com vocês para bater um papo com um dos nossos parceiros que realiza um trabalho assim muito interessante. Vocês vão conseguir acompanhar aqui. É um trabalho muito legal dentro da educação extracurricular. E quando a gente fala de educação, é um conceito muito amplo, né? Então a gente vai discutir um pouquinho. Eu quero que vocês possam interagir. Samuel tá entrando, a Paty. Oi, Paty, tudo bem? Bem-vindos. E quero convidar aqui para dividir a tela comigo e conversar um pouquinho sobre educação criativa no ambiente formal e para a vida, o Jefferson Feitosa, que é especialista em conflitos interpessoais na educação e na construção moral, licenciado em computação e extensão na educação e também é sócio fundador da Engenhoteca. Eu tô chamando ele porque hoje o papo vai ser muito bom mesmo. E a gente vai falar sobre a importância dessa educação. Oi, Olá, Jefferson, seja Marcele, tudo bem? Boa bem-vindo. tarde. Olá, pessoal, tudo bem? Boa Boa tarde. tarde. Tudo bem? Ó, muito obrigada por aceitar o nosso convite para bater esse papo, conversar comigo Imagina, é um hoje. Então, assim, prazer. gratidão. Então, Jefferson, eu estava falando aqui antes de você entrar que falar sobre educação é um tema muito amplo, né? O conceito de educação é algo muito amplo. E a gente percebe que a educação ela serve também para moldar não só a mente, mas também o comportamento humano para que a gente possa viver em sociedade. Exatamente. E hoje a gente vive, parece, na minha perspectiva, né, no meu olhar, ok, um desequilíbrio entre o que é ensinado dentro da escola e a maneira como a gente realmente precisa caminhar dentro do mundo. Então a gente percebe, por exemplo, um avanço demais dentro da área de inteligência artificial, robótica. Hoje o que a gente vive dentro da pandemia, né? Então,
tudo muito de uma forma muito veloz e a gente não sente que as escolas convencionais estão dando esse aporte para os estudantes, para que eles consigam interagir, inclusive, num mundo que hoje está cada vez mais dinâmico, inconstante, né? Com uma velocidade assim, ultra mega power rápida. É verdade. Então, antes da gente falar mesmo sobre todos esses temas que eu acho que você vai abordar, porque tem uma experiência incrível, eu queria que você compartilhasse com essa galera que está aqui, o Júnior, a Priscila que está entrando, compartilhasse um pouquinho da tua história e um pouquinho do que é a Engenhoteca. Você é parceiro da Casa da Engenheira, parceiro do Núcleo Jovem também. Então, a gente quer te ouvir um pouquinho. Conta pra gente. Pode deixar, Marcele. Primeiro, muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer falar com você, estar nessa live para a gente discutir sobre coisas boas, né? Então, falar de educação, para mim, é uma paixão, acima de tudo. E falar de educação e relacionar isso à questão de educação criativa e até mesmo falar de como que a gente se aplica isso no ambiente formal, acho que esse vai ser um motivo o motivo principal da nossa conversa. Sobre o que você traz como visão, Marcele, olha, ela não está equivocada, não. De fato, quando a gente olha para o cenário educativo, em especial diferenciando escolas públicas e privadas, a gente enxerga, de fato, um certo abismo em relação a como é que eu faço a utilização da tecnologia, né? De como é que eu aplico o uso de tecnologia na educação e como é que eu trago isso para a realidade. Hoje, o cenário que a gente encontra em formação de professores em nível Brasil ou em nível internacional não é um cenário muito discrepante, tá? Eu, por exemplo, tive a oportunidade, antes de fundar a própria Engenhoteca, ou mesmo depois de fundá-la, de a gente poder visitar diversas escolas pelo Brasil e pelo mundo. E a realidade, eu imaginava que lá fora, né, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Mas sempre. Em conversa com colegas professores, né, diretores de escola, a gente percebe que não. É um desafio em qualquer lugar do mundo. Falar de educação e também falar de tecnologia. E como é que você associa um pouquinho de entretenimento, né, como é que você traz uma aprendizagem significativa e engajadora para o aluno, é uma coisa muito difícil. Foi então, Marcele, eu sempre trabalhei na área de educação, eu tenho aí 15, 16 anos trabalhando na área de educação. Tive a oportunidade, né, como eu mencionei, de viajar o mundo inteiro e conhecer experiências de projetos educacionais que realmente foram bastante significativos. Eu cito um deles, por exemplo, foi no meu curso de extensão na área de educação, Marcele, lá na Escola da Ponte, que é uma escola em Portugal. É uma escola totalmente inovadora, com uma metodologia onde coloca o aluno como o participante, né, com muita autonomia do processo de ensino-aprendizagem, e a gente nota que isso faz toda a diferença. Então, ele é o protagonista, né? Exato. Da evolução. E o professor, Marcelo, nesse processo, ele é um mediador, ele não é a pessoa que vai te trazer a resposta. Nós estamos acostumados, né, e acho que o começo da sua fala foi muito pertinente, em ter aquela educação tradicional, que eu acho que a nossa geração, né, Marcelo, a geração dos nossos pais e avós, vivenciaram, que é o professor como detentor do conhecimento, onde ele vai lá, passa na lousa dele o conhecimento, o aluno aprende, tudo é maravilhoso. Mas esse cenário mudou, né? E as crianças mudaram, a educação mudou, e hoje a gente acredita numa educação que transforma, onde a criança vai colocar a mão na massa. E a Engenhoteca, ela parte muito dessa experiência, sabe, Marcele? Nós sempre acreditamos que o aluno ele teria que ter aquela iniciativa de a gente trazer uma curiosidade ou trazer um conteúdo, mas trabalhar esse conteúdo de uma maneira engajadora. E eu até brinco, viu, Marcelo? Tem uma brincadeira que nós fazemos como professores, que o conteúdo dentro da sala de aula, ele é aquele couve-flor que muitas vezes o aluno não quer comer, mas a gente coloca aquela camada de chocolate, né? Aquela camada de chocolate colocando um jogo, colocando na frente dele uma impressão 3D, uma impressora, uma máquina de corte a laser. E a gente começou a perceber, por meio do projeto da Engenhoteca, que fazia diferença, que as crianças saíam de lá super empolgadas. E, Marcele, a gente estava ensinando para a criança física, conteúdo, por exemplo, de ensino médio. E elas estavam aprendendo aquilo de uma maneira muito simples. Quer ver? Vou fazer até um teste com você aqui, Marcele. Você é boa de física? Não, acho que eu não sou muito boa de física, não. Ó, vamos fazer esse teste? Marcele, você consegue lembrar como que é o cálculo de velocidade média que você aprendeu lá no ensino médio? Por exemplo, como calculou a velocidade média de um carro? Você lembra, Marcele? Opa! Tempo, acho que eu lembro. Tempo dividido por velocidade, se não me engano. Na mosca. Mas como é que você lembra disso, Marcele?
Já sei, você é engenheira. Tá aí. Então, né? Mas, em geral, Marcele, quando a gente faz essa Ninguém pergunta, lembra. ninguém lembra. Sabe por quê? Porque não é significativo. A gente aprende para fazer a prova. E ponto. Eu Decora, né? decora. E aí, lá na Engenhoteca, por exemplo, nós criamos uma metodologia onde o aluno vai aprender esse cálculo difícil construindo um robozinho, um carro. E ele vai colocar esse carro na rampa, a gente vai saber qual que é a distância certa, ele vai calcular o tempo e vai cronometrar. Não é muito mais gostoso aprender desse jeito? Com Então, certeza. a gente sempre coloca em prática, Marcele, esses conhecimentos. E há 2 anos atrás, Marcele, a gente evoluiu um pouco essa proposta para sair do Extra, porque o Extra, ele normalmente abarca um número restrito de alunos, né? E nós queríamos que essa experiência pudesse ser escalada para outras escolas, né? Porque nem todas as escolas têm a oportunidade de ter um laboratório, né? Maker, com atividades, com equipamentos. Então nós criamos o projeto Inventa, que hoje é um projeto que já está em diversas escolas aqui em São Paulo. A nossa intenção também é expandir esse tipo de proposta, né, para outros locais do Brasil. E estamos começando aí aos poucos. Que bom. Eu fico muito feliz porque eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho de vocês, né? E fiquei super encantada com realmente a diferença que vocês fazem Uhum, na vida dessas crianças, aproveitando, inclusive, esse. Eu queria até que você me falasse um pouco sobre a idade, se vocês uhum, focam só nas crianças de ensino fundamental, se também é para o médio, como é feita essa educação, a importância disso. uhum. E um pouquinho também do que é essa educação criativa. Você trouxe para a gente essas É ferramentas que verdade. vocês já colocam. Mas o que é a educação criativa? Quais seriam os benefícios, né? Quando a gente Uhum. acaba colocando, inserindo essa educação nos ambientes formais? Muito bem, Marcela, é o seguinte, quando a gente começa com essa proposta, ela abarca crianças a partir de 5 anos até alunos do ensino médio, justamente para trabalhar essas áreas de conhecimento com uma abordagem metodológica chamada STEAM. Você já ouviu falar nisso, Marcele, no STEAM? Já, Ah, já muito sim, bem. mas conta pra gente, porque né, acho que a Conto. galera que está acompanhando aqui, não sei se todos sabem, se todos conhecem. O STEAM, pessoal, é uma abordagem metodológica que trabalha ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Então, por meio de projetos, alunos de diferentes faixas etárias, e aí a gente já vai entrar na educação formal, né, no ambiente empresarial, eles aplicam esses conhecimentos de áreas diversas para a idealização de um projeto. Então, eles resolvem praticamente problemas. E aí vai muito do que a gente vivencia, Marcelo, no mercado de trabalho. Por exemplo, hoje, quando a gente fala em mercado de trabalho, é claro que as habilidades técnicas são importantes. Tanto é que tem um estudo, Marcelo, da revista Você S.A., que diz que 87% das pessoas não são demitidas por falhas técnicas, mas por falta de relacionamento interpessoal, por falta de competências do campo de vista afetivo e cognitivo. Então, quando a gente trabalha o projeto, a gente não quer atingir só a parte técnica, mas a gente quer que ele seja capaz de solucionar problemas, de ter pensamento crítico, de usar a criatividade. Então, quando a gente transporta isso para o ambiente formal, é justamente o que a gente vivencia na empresa, né, Marcele? Imagina, Com certeza. nós aqui queremos colegas de trabalho que pensem com a gente em resolver um problema, que compartilhem informações, que ajudem a gente a trazer uma ótica que a gente não está enxergando, que encontrem um caminho mais criativo. Eu tenho certeza, Marcele, por exemplo, olhando do ponto de vista da Engenhoteca ou de qualquer outra empresa, né, nenhum chefe vai chegar e vai falar assim, olha, tá aqui, Marcele, um cheque de R$ 1 milhão, vai lá e faz o que você quiser, mas eu quero que o projeto aconteça. O máximo que ele vai fazer é falar, Marcele, é o seguinte, estou te dando aqui essa verba, mas economiza, mas eu quero que você me traga a melhor solução. É isso que acontece. É Só isso que mesmo. o que a gente percebe no mercado de trabalho é que muitas vezes isso começa a mudar agora, em especial com essas grandes empresas, como a gente tem ouvido falar dentro do Facebook, do Google, que não estão contratando mais as pessoas somente pelo currículo. É claro que o currículo importa, mas além do currículo, que outros projetos essas pessoas participam, que outras atividades, o que ela sabe fazer? Porque numa entrevista de emprego aqui, é fácil falar, olha, eu tenho inglês avançado, eu sei mexer no Excel, eu sei fazer uma planilha. Tá, me mostra o projeto que você fez. Vamos conversar agora, a partir de agora, em inglês?
Então, o mais importante é o saber É a fazer, prática. né? É a É a prática. atitude. Então, o que a gente quer trabalhar, né, com os nossos alunos e que a gente projeta isso ao longo dos anos no mundo corporativo é como é que eu trago essa experiência para dentro do ambiente de empresa? E aí a educação criativa, ela parte de uma educação, de uma teoria, de uma filosofia, Marcele, que é uma teoria chamada construcionismo. Então, o que que ela diz? Ela foi idealizada por Seymour Papert na década de 80. Então faz um tempinho já, mas não tão distante. E hoje ela tem uma vertente muito grande dentro do MIT. Eu tive a oportunidade há 2 anos atrás de conhecer, inclusive, o MIT, quais são as propostas, o que eles fizeram lá. Tive a oportunidade de visitar Harvard para entender também como que funciona o processo de educação tecnológica, um ambiente corporativo. E uma coisa que eu me surpreendi é que a maneira como a gente vem pensando e discutindo isso daqui, Marcele, apesar de a gente, para nós, isso ser uma coisa banal, né? Em especial eu e você, que a gente sempre discute esses conteúdos, parece que é uma coisa fora da caixa. E, de fato, porque as pessoas não estão acostumadas com esse modelo. E quando eu cheguei lá, eu imaginei que eu ia encontrar um cenário completamente diferente do que eu encontro no Brasil, ou, por exemplo, na proposta que nós temos dentro da engenhoteca, ou na casa do engenheiro. E o que eu vi foi diferente. As ferramentas que eles utilizam lá são as mesmas ferramentas que nós utilizamos aqui. Eles não fazem nada de diferente. E aí, Marcelo, novamente aquele pensamento nosso, né? Olhando no Que a passado grama do histórico. vizinho é sempre melhor. Exato. Eu cheguei lá, Marcelo, estava ansioso. Falei, nossa, eles devem usar algum programa muito diferente do nosso, porque os resultados deles são maravilhosos. Marcele, eles estavam usando as mesmas ferramentas que a gente. É análise SWOT. Eles estavam utilizando a teoria do flow, que eu já posso contar um pouquinho mais, né, para vocês do que é essa teoria do flow. Então eu fiquei assim, puxa, olha, vamos começar a trabalhar e expandir essa oportunidade que a gente tem aqui e ver que a grama do vizinho não é tão verde assim, né? A nossa também pode ser, né? Sim, tem uma pergunta aqui que fala que a molecada pira nesses mundos virtuais, né? Tem como utilizar esses jogos para atrair a atenção da garotada e utilizá-los na educação? Aí ela coloca assim, pergunto isso porque os ambientes se tornam mais dinâmicos. Ela não, desculpa, ele. Marcele, olha que interessante. Ontem, além de ter o projeto da Engenhoteca, nesse momento aí de quarentena, né, a gente quer canalizar as energias, eu criei um canal no YouTube, peço quem quiser pode se inscrever, chama Jeff Neutron. É uma analogia que todo mundo brinca com o meu cabelo, que parece do Jimmy Neutron, sabe? Eu brinquei com o Jeff Neutron. E ontem eu postei um vídeo justamente sobre essa pergunta. Quem fez a pergunta, Marcele? Foi, se eu não me engano, é o Gessé. Oi, Gessé, tudo bem? Obrigado pela pergunta. E Gessé, olha que interessante. Lá no meu canal eu também mostro, né, a aplicação prática de uso do gamificado para ensinar conteúdos como esse que eu comentei. Um deles, que eu tive a oportunidade, inclusive, de ser o autor de diversos materiais, foi a utilização da plataforma Minecraft. Todo mundo conhece o Minecraft como aquele jogo que as crianças amam, né? Existem bilhões e milhões de usuários aí pelo mundo. Mas é possível, por exemplo, utilizar o Minecraft dentro da área educacional ou mesmo no ambiente corporativo, tá, Marcele? Nos ambientes formais, para ensinar qualquer área de conhecimento. Nesse vídeo, por exemplo, que eu mostro, dentro do canal do Jeff Neutron, eu mostro como que a gente pode ensinar ciências e o sistema solar em escala dentro do Minecraft. Então, por exemplo, Nossa. eu comparo o tamanho de um bloco no Minecraft e aí eu faço toda uma escala matemática e falo, olha, se esse daqui fosse o Mercúrio ou o planeta Terra numa escala de um bloquinho, qual seria o tamanho do Sol? E aí depois eu construí o Sol em escala, né, em proporção. Marcelo, é uma coisa absurda. E eu estou recebendo vários feedbacks agora no canal de mães e de crianças, né, que falam, nossa, eu acabei de aprender ciência, eu nunca imaginei que o Sol teria aquele tamanho perto do planeta Marte ou perto do planeta Terra. Então, você vê, né, como é uma coisa simples e que você consegue trazer para o mundo da criança um jogo que para ela é fascinada. Como é que você faz para ela aprender ciências? Numa outra oportunidade, Marcelo, de um outro material que eu tive a oportunidade de construir para uma outra empresa, a gente representou o planeta Marte. Então nós colocávamos um grupo de 50 crianças no Minecraft, e esse Minecraft nós desenhamos o planeta Marte. E o desafio era o seguinte, uma nova equipe de exploradores vai chegar nesse planeta, só que ela vai precisar de recursos. Então vocês vão ter que descobrir se existe água em Marte, se dá para plantar lá, se dá para fazer uma base, qual que é a atmosfera.
Marcele, você tem que ver o quanto de informações as crianças reuniram, porque elas estavam tão engajadas em resolver, em descobrir se tinha água ou não, ou qual outros elementos, e elas ficavam horas assim, fascinadas. A gente teve até que parar a aula no meio do caminho, elas, não, a aula já acabou, que era uma aula de ciências. Olha que Olha a bacana. diferença. Não, ouvir o que você está colocando, para mim, me traz, assim, me remete à época em que eu estava na educação básica também, e não tinha isso. Ai, não, Normalmente era Marcele, o não tinha. professor ali falando, desenhando na lousa, explicando o sistema solar, e aí, né, colocando aquele conhecimento. Então, hoje, com essa mudança, com a Engenhoteca trabalhando dessa forma, eu fico, assim, muito feliz de ver que tem essas atitudes, né? Empresas como a sua que se preocupam em realmente fazer o aluno ter esse protagonismo, correr atrás dessas informações. Me parece que vocês não dão de bandeja todas Nunca. as informações e principalmente vocês desafiam. Isso é muito legal. Eles, desde pequeno, já entenderem que a vida é um desafio. É. Então, é muito E legal. sabe o que é interessante, Marcele? Quando a criança ela começa nesse ambiente com a gente, ela vira o professor e já fala assim, professor, você não vai dar a resposta? Não, o professor, Marcele, ele tem que ser o mediador desse processo. Ele é a pessoa que vai trazer a curiosidade, que vai cativar. Puxa, será que existe mesmo água em Marte? Marcele, você, será que tem água em Marte? Qual que é o seu palpite? Você acha que sim? Você acha que não? O que Acho você que acha? não. Será? Olha que interessante, Será? Também não Marcele. sei. Então, acabei de colocar uma sementinha em você, que acabando essa live aqui, já dá uma Eu pesquisada vou. lá, será que tem água em Marte? E aí, é isso que gera o interesse, né? Porque você começa a buscar soluções, a ir pesquisar. Você ensina para a criança que tá lá, a ferramenta tá lá para ser utilizada. E não simplesmente ficar em redes sociais, né? Que é o que a gente está acostumado a ver as crianças, em especial os adolescentes, perdendo horas na rede social. Numa outra oportunidade, Marcele, eu tive um bate-papo com outro colega professor e ele falou que ele utilizou, vou aproveitar aqui a pergunta do Gessé. Gessé, espero que eu tenha respondido. Se tiver dúvidas, estou à disposição. Mas olha que legal, Marcele, ele é biólogo e ele queria ensinar sobre a história dos biólogos, por exemplo, Darwin. E ele lançou um desafio para as crianças, porque imagina, deve ser muito chato ouvir uma história sobre Darwin, ainda mais para adolescente. Então ele falou assim, ó, meu desafio para vocês vão ter que pesquisar quem é esse cara, esse Darwin, e eu quero que vocês criem uma rede social no Facebook, no Instagram, para ele. Como é que seria hoje? Marcele, Não. as crianças piraram, porque elas tiveram que entrar no Instagram, colocar foto, como que seria hoje o Darwin usando as redes sociais. E é óbvio que elas tiveram que estudar como que era o comportamento dele, qual que era a família, o que, que ele mais gostava, por que, que ele chegou na teoria da evolução, enfim. Olha que legal. Então você muda o cenário, né? Você utiliza as ferramentas que hoje os alunos se interessam para trazer isso no ambiente educacional. E agora eu faço uma pergunta para você, Marcele. Será que no ambiente formal, no ambiente de trabalho, a gente não poderia ter algo semelhante? A gente tá... Então, eu ia te perguntar justamente isso. Como fazer? Porque a gente está falando aqui da educação básica de crianças, adolescentes, né? Uhum, Ensino fundamental, médio. Mas como fazer dentro hoje das empresas? As empresas que já têm seus funcionários uhum. ali. Como conseguir potencializar, Jefferson, potencializar essa maneira criativa de olhar o seu ambiente profissional, de olhar os seus projetos, suas demandas. De que forma a gente consegue trazer esse conceito da educação criativa para o ambiente empresarial? Marcele, eu vou começar pelo básico. Antes do funcionário estar na empresa, ele tem que ser contratado. Eu vou contar para vocês como que a gente faz a contratação dos nossos colaboradores na Engenhoteca. Para começar, não é uma contratação normal de uma entrevista. A gente inicia primeiro, claro, selecionando todos os currículos, vendo a vaga, mas na hora da entrevista em si, nós convidamos um grupo de pessoas, né, as pessoas que nós selecionamos, e nós damos um desafio para ela. Então ela vai no ambiente da Engenhoteca, nós deixamos uma mesa com vários materiais à disposição. Lego, papelão, cartolina, tesoura, canetinha, massinha de modelar. E a gente lança um desafio para essas pessoas. O desafio, por exemplo, da última entrevista foi, olha, uma empresa na China está pensando em construir uma solução, uma solução de entretenimento na neve. Como é que vocês resolveriam, ou qual seria a sua proposta sobre isso? Marcele, as pessoas olham para a gente e falam, o quê?
né? Eu vim para uma entrevista e você está querendo que eu monte Lego ou que eu monte algum projeto. No começo elas ficam meio ressabiadas, mas é aí que tá. A gente quer começar a observar, Marcelo, porque pelo currículo a gente já sabe das competências técnicas. Eu quero ver como essas pessoas nessa construção lideram outras pessoas, como que elas se comunicam, como que elas apresentam um projeto, se elas são criativas, se elas respeitam o tempo que nós damos, como que elas pensam numa solução fora da caixa. E por que que a gente utilizou, por exemplo, a questão da neve? Porque não é uma realidade do Brasil. Então ela vai ter que se colocar numa realidade diferente, se colocar naquele lugar para tentar resolver um problema. Então, logo de cara, a gente já muda o conceito de como é que eu percebo, como é que eu avalio as pessoas numa entrevista. Eu não quero somente avaliar a parte técnica, eu quero saber como ela se comporta. Os índices que a gente tem aí de pessoas dentro do time, de fidelização, né, de organização, é muito maior. Então... E é muito legal o que você está comentando, porque faz um gancho com uma série que eu não sei se você conhece, que a Casa do Engenheiro, junto com o Núcleo Jovem, está desenvolvendo, The Jobflix. Jobflix. E no último episódio que nós falamos essa semana, na terça-feira, foi falado sobre a questão da entrevista, das competências comportamentais. Então, assim, vendo você que hoje é um empresário, tem a sua empresa que é engenhoteca, trabalha com esse objetivo fantástico, que eu sou apaixonada, que é a área da educação formal, extracurricular, em todas as suas formas, dando pra gente esse teu feedback, que hoje vocês contratam através de um processo seletivo totalmente disruptivo. Totalmente. E diferente. Então, assim, é magnífico, porque realmente comprova o que a nossa especialista falou no último episódio. Que as empresas vêm se moldando para isso, porque as competências técnicas é muito mais fácil de você analisar. Exato. Agora, as comportamentais, elas sempre estão muito bem escondidas. Então, para fazer com que a pessoa fique mais tranquila, exponha essas competências, é preciso ter essas dinâmicas e esses desafios. Incrível, Jefferson, incrível. Assim. E sabe, Marcele, eu tive a oportunidade, há uns 3 anos atrás, de visitar a Google e entender como que é o processo seletivo deles lá. Então, eu fiquei também surpreso e fascinado. Naquela hora aquilo me veio assim como um mind blow, sabe? Falei, nossa, como que eu nunca pensei nisso? E lá, a gente estava interessado em saber um pouco mais, né? Como eles contratam. Eles fazem uma coisa semelhante. Mas o que me chamou a atenção foi que uma das gerentes da área de RH, de recursos humanos da Google, ela não era formada em RH. Ela era, acho que, bióloga. Aí eu perguntei, né? Curioso, falei... me desculpa, mas com qual propriedade, né, você vai falar de RH sendo bióloga? Ela falou, olha, Jeff, que interessante a percepção da Google sobre isso. Claro, eu tenho colegas de trabalho que estão acima de mim ou até próximos que são formados nessa área. Mas o Google também tem uma visão de agregar pessoas que são de áreas completamente distintas, porque elas trazem uma visão que não é uma visão simplesmente fechada, blocada, ou não tem uma visão macro de outras áreas de competência, as outras áreas da empresa. Isso faz com que a gente renove as ideias dentro do departamento. Porque se tem uma área, se eu tenho uma pessoa que está liderando uma área que talvez não tenha conhecimento total sobre aquilo e que tem uma outra percepção ou visão de mundo, ela vai trazer outras realidades que vão fazer com que a diversidade dentro da empresa seja cada vez melhor. Eu trago, por exemplo, Marcelo, o meu próprio exemplo. Eu sou formado na área de educação, né? A minha primeira formação é na área de tecnologia. Eu senti muita necessidade de expandir esse universo para a área de educação, em especial na área de conflitos interpessoais. Depois, eu comecei trabalhando então na área pedagógica. Eu trabalhei durante 10 anos dentro da Lego Education, num projeto de robótica, né? Como trabalhar robótica. Depois eu trabalhei no departamento editorial. Nesse departamento editorial eu tive a oportunidade de construir diversos materiais didáticos. Depois, saindo da Lego Education, trabalhando numa outra empresa, eu tive a oportunidade de voltar para a área editorial, depois eu fui para a área de vendas, e hoje, por exemplo, eu lidero um time de Customer Solution, que é a experiência do usuário. Então, ao ter a percepção do macro de uma empresa, faz com que você tenha a oportunidade de ter visões diferentes e você se torna um profissional mais qualificado, né? O que muitas vezes o mercado diz, ou que você ouve, por exemplo, de outras pessoas, é que você tem que ser um super especialista. Mas não, né? Você tem mais valor no mercado formal quando você tem mais conhecimentos diversificados, uma visão macro. Né? Um profissional híbrido. Exato. A gente pode chamar. Exato. E então, incrível. Isso é muito importante, né? Quando você vê essa visão da Google
Tenho certeza que Facebook e outras grandes empresas também desse segmento da área de tecnologia e também da área de educação estão começando a mudar essa visão, né? Isso é bem bacana, porque elas se tornam aí tendências, né? E outras empresas começam a segui-la. Sim, e você traz para a gente um currículo incrível, né, de uma pessoa que teve vivência em diversas áreas e foi aplicando tudo isso. E hoje traz essa experiência, essa vivência para a Engenhoteca, vários Exato. projetos. Mas, Jefferson, como essas metodologias que você colocou aqui para a gente, que já são utilizadas por vocês e algumas outras empresas, elas conseguem transformar a cultura corporativa hoje tradicional? A gente sente que, inclusive, com a pandemia, a questão do home office, de todo mundo trabalhar em casa, meio que pegou. E se você hoje perguntar para uma pessoa que está trabalhando em home office em casa há 3 meses, se ela quer voltar àquela mesma rotina ou aquela mesma batida de você enfrentar trânsito, perder 2, 3 horas no transporte público, ter dificuldade de você destinar um tempo também para si, para desenvolver o seu conhecimento, normalmente o que eu tenho ouvido, é que as pessoas não querem. Elas querem manter ou essa jornada dessa forma, ou uma jornada também híbrida dos dois, né? O presencial e o virtual. Mas conta pra gente como que essas metodologias elas conseguem transformar. Marcelo, uma coisa que você menciona é justamente, eu acho que essa quarentena, o que está acontecendo no Brasil, ele trouxe, de certa forma, uma ruptura. Porque, como você mencionou, né? Até então, a gente tinha um certo preconceito com o home office. Pelo menos, muitos colegas de trabalho falavam, não, home office não funciona. Eu sempre fui muito a favor do home office, né? Sempre gostei dessa prática. Mas a gente sabe que nem todas as pessoas estavam acostumadas com isso. E a gente aprendeu, né? Tem aprendido nesse momento que estamos vivendo que, puxa, olha, funciona. Então, eu acredito que vai começar a existir, após essa volta do novo normal, vai começar a existir uma percepção das empresas que eu posso ter muito mais tempo e mais qualidade de vida com as pessoas trabalhando de forma remota, no conforto da sua casa, claro, com a estrutura necessária e tendo metas bem claras para fazer com que isso sempre aconteça de uma maneira tranquila. E essa ruptura, ela vai fazer com que essa mudança ela impacte totalmente, por exemplo, na economia. Hoje a gente vê essas empresas com grandes escritórios, com uma estrutura que é difícil de você manter, diminuindo o seu escritório e percebendo que esse modelo agora, que antes era o tradicional, ele vai ficar desatualizado, né? A gente tem trabalhado muito mais agora, nesse momento, em home office, do que quando a gente estava no escritório. Eu me vejo aqui, às vezes, chegando 11 meia-noite, falando, nossa, já é meia-noite, eu nem percebi. Porque você está tão envolvido no seu trabalho que você não se dá conta. É claro que a gente tem que avaliar isso também do ponto de vista a longo prazo, né? Com a qualidade de vida. Porque a gente fica aqui na frente da tela e isso existe outras questões envolvidas, né? Mas, em primeiro ponto, essa ruptura. Segundo lugar, né, eu queria trazer, para exemplificar um pouco mais, um exemplo que eu tenho, que é a pirâmide de Edgar Dale. Não sei se você já ouviu falar. E ela basicamente é uma pirâmide. No topo dessa pirâmide, esse pesquisador, ele traz aí uma relação de proposta de aprendizagem, ou seja, como que a gente aprende, com uma relação de como que, do ponto de vista da neurociência, como que o nosso cérebro pode aprender melhor. E ele diz o seguinte, olha que interessante, Marcele, quando eu vejo, eu esqueço. Quando eu ouço, eu lembro. Quando eu faço, ouço e vejo, eu realmente aprendo. E ele coloca uma escala. E ele fala o seguinte, ó, quando a gente lê alguma coisa, aquilo fica no nosso subconsciente, como aprendizagem, cerca de 10% do que a gente lê, a gente retém. Quando a gente lê e ouve, a gente aumenta aí em 20%. Quando a gente lê, ouve e coloca a mão na massa, e a gente se envolve com um projeto, a nossa percepção aí de compreensão de conteúdo, ela pode ultrapassar 90%. Então, quando a gente envolve, por exemplo, na empresa, a construção de um projeto, vamos imaginar que a sua empresa, Marcelo, vai construir o business plan. Como tradicionalmente ela faria? O que vocês aí fazem quando precisa construir um business plan? Ou um planejamento comum? Coloca todo mundo dentro de uma sala, reúne a galera e começa a discutir sobre esse planejamento. E aí leva-se algumas horinhas de discussão e muitas vezes saímos da reunião sem nada específico.
Isso é tradição, né? Eu acho que isso acontece em 90% das empresas, né, Marcele? E aí, quando a gente traz uma metodologia, e é um dos pontos que eu queria discutir com vocês aqui. Tem uma empresa nossa da Engenhoteca, uma parceira, chamada Plain Company, que é um braço da Engenhoteca também do ponto de vista profissional, né? Trabalhando com educação corporativa. E quando a gente fala, por exemplo, nesse tipo de metodologia, para você ter uma ideia, lá na Engenhoteca, Marcelo, a gente utiliza a metodologia Lego Serious Play, que é uma metodologia mão na massa para construir um business plan. Eu levei todo o meu time de gestores e nós tínhamos uma meta de, em um dia, todo mundo estar com todas as metas definidas e o conhecimento profundo sobre o que cada área vai ter como plano de ação. Como que a gente fez isso? Foi muito interessante. Então a Miriam, que é a pessoa responsável, né, pela empresa da Plain Company, ela veio ser a nossa mediadora e ela trabalhou com nós uma proposta também de mão na massa. Então, ela conduzia todo o processo com a gente e à medida que a gente ia construindo a nossa linha de pensamento, nós jogávamos isso no Lego e o Lego a gente ia construindo junto com ela como seria o processo do business plan, quais são as nossas metas. E aí, uma coisa que era interessante que acontecia naturalmente, tá? Cada colaborador, vamos imaginar aqui que eu era da área de marketing, ele pegava e construía o planejamento estratégico dele. E ele construía com as peças Lego e depois ele explicava. Então fica visualmente fácil das pessoas, entendi, então isso é aquilo. Mas aí, Marcele, a Miriam chegava pra gente e falava assim, legal, agora como que a sua proposta, aqui em plano 3D, se encaixa no modelo que a empresa construiu? E aí a pessoa ficava olhando pra gente atônita, meu Deus, eu não pensei no que impacta na empresa. Então, ela tinha um momento de reflexão, de encaixar esse planejamento no planejamento macro. Só que aí, quando todo mundo estava feliz e contente, com um planejamento bonitinho, ela jogava pra gente uma outra proposta. Legal. Agora, qual é a relação de impacto 3D dessa sua ideia com o planejamento da empresa e com o planejamento das outras áreas? Porque a gente estava alinhado com a empresa, mas a gente dependia em certos momentos de outras áreas para fazer acontecer. Tá, mas como é que isso vai fazer? É uma sinergia, né? Exato. E aí, Marcele, em um dia, quando você tinha uma visão micro e avançava para uma visão macro e depois interdepartamental, as pessoas falavam, nossa, agora eu já sei em quais momentos cada um vai entrar para me ajudar, quais momentos eu preciso me dedicar para resolver aquele problema principal que a empresa está trazendo como meta. Então você fica algo tangível. Então eu recomendo, caso vocês vejam depois lá, pesquisem pela metodologia Lego Serious Play. É uma metodologia que traz esse momento de análise SWOT, de planejamento estratégico para a prática, com uma atividade hands-on. É muito legal, viu, Marcelo? Acredito que os próprios colaboradores também gostam e conseguem enxergar de uma outra forma, inclusive extrair o melhor, né? Brincar de Lego, Marcelo. Aqui já recomendo aqui, né? É brincar de Lego. Você vai numa reunião. Você vai numa reunião, ao invés de você fazer aquela planilha com aquele monte de PowerPoint, aquele monte de número que você fala, meu Deus, no final do dia você está cansado. Mas aí você vai montar Lego. Você fala, nossa, agora tudo ficou mais simples. Então a gente sempre trabalha dessa forma. Então, esse é o caminho. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque você está trazendo essa visão de realmente colocar dentro da empresa, né, dentro do mundo do trabalho, essa possibilidade de você utilizar essas ferramentas para aprimorar, para potencializar toda uma relação, inclusive, interpessoal entre as áreas. Isso é muito importante. Eu vejo muitas empresas, como eu te falei, utilizando tempos e tempos dos funcionários que acaba sendo perdido, porque são reuniões longas, muitas vezes sem um foco, muitas vezes sem você sair dali com algo construído. E quando você traz o mão na massa, colocar em prática de formas diferentes, ajuda a trazer essa visão real do que eu posso, enquanto gestor da minha área, e o que se relaciona com a empresa e como colocar tudo isso em prática com os outros departamentos. Né? Marcele, posso dar mais uma dica? Pode, claro. Ó, gente, vocês aqui que trabalham dentro da empresa, pessoal de RH. Então, assim, uma dica legal, façam esse teste. Eu sempre tenho quando eu tenho oportunidade de fazer isso com o meu time, eu sempre faço. Lá eu utilizo o Lego, mas claro, você pode utilizar qualquer coisa. Papelão, cartolina, tesoura, canetinha, massinha de modelar, o que você quiser.
em determinados momentos, obviamente, toda empresa tem o seu momento de feedback com seus colaboradores, certo, Marcele? Para que, por exemplo, Sim. algum gestor possa dar algum tipo de feedback. E o feedback 180 também, onde os colaboradores dão feedback para o gestor. O que pode ser feito nesse momento, gente, é sugerir para que os seus colaboradores façam também uma autoanálise usando esses materiais. Então, por exemplo, como foi o seu bimestre ou o seu mês aqui dentro da empresa? Constrói para mim com esses materiais. Quais foram os seus desafios? Faz essa representação. Quando a pessoa, Marcele, tem algo ali 3D e ela tem a capacidade de olhar para aquele modelo mental em 3D, Marcele, a conversa flui muito melhor. Ela consegue te explicar cada ponto. Fala, olha, eu construí esse personagem porque nesse momento eu tive uma dificuldade, eu tive que acionar o departamento tal. Então, para você que é gestor e para você que é colaborador, a conversa fica muito mais fluida. E aí, você pode fazer intervenções no modelo da pessoa para poder ajudar ela. Olha, eu vi que nesse momento aqui você construiu dessa forma. E se você tivesse escolhido esse outro caminho aqui, como é que seria? Então você faz com que a pessoa pense, e ela vai pensar em cima de um modelo 3D. Marcele, os resultados são incríveis. É muito mais gostoso. E você torna aquele momento menos formal e um momento muito mais descontraído, sabe? Flui muito melhor e você tem mais pessoas engajadas no propósito da empresa. Com certeza. E me diz uma coisa, a Engenhoteca, ela trabalha também com esse propósito empresarial, ela desenvolve esses projetos, ela ajuda outras empresas a criarem esses planejamentos, às vezes, dependendo da empresa, é trimestral, é semestral ou é anual. Como que a Engenhoteca está lidando com isso hoje? Na verdade, eu tenho mais uma, que aí você já responde as duas perguntas minhas. Como vocês estão fazendo também nessa pandemia, que, pelo que eu conheci, a Engenhoteca ela levava esse mão na massa para alunos, estudantes. Como que vocês fizeram nessa pandemia? O que vocês trazem aí para a gente de novo em relação à Engenhoteca? Nossa, Marcele, vamos lá, vamos por partes. Eu vou começar pela sua primeira pergunta. Quando a gente tem que trabalhar, fazer um trabalho mais corporativo com empresas, nós sempre acionamos a nossa empresa parceira, que é essa Plain Company. Então é um trabalho em conjunto entre Engenhoteca e Plain Company para fazer diversas aplicações com grandes empresas. Por exemplo, nós tivemos um projeto onde uma empresa ela queria trabalhar o teamwork, ou seja, queria que os seus colaboradores de outros departamentos pudessem trabalhar em conjunto, porque era uma empresa muito departamentalizada. Então eles trouxeram esse desafio para a gente, nós dentro de casa pensamos numa solução e nós criamos com eles um desafio onde eles vão ter que construir em conjunto, nós dividimos eles em times, e eles vão ter que construir em conjunto um carrinho e eles vão ter que atingir algumas metas. É claro que a gente sempre faz essas analogias de construção com o desafio com o mundo corporativo. Então, à medida que os departamentos vão construindo, ou que as pessoas vão se organizando, a gente sempre vai fazendo essas relações mediante também o que o próprio RH da empresa faz. Então, sim, a gente tem essa frente também para poder ajudar as empresas e trazer essas soluções sempre mão na massa, tá? Do outro ponto de vista, o que a gente tem feito dentro da pandemia, a gente seguiu várias vertentes. E confesso para você, viu, Marcele, que não foi fácil. Em especial porque o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio presencial, que depende de uma série de materiais. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi: como que eu trago essa experiência de mão na massa, de aprendizagem significativa para dentro da sala de aula, aliás, para dentro da casa do aluno? Então, nós criamos um portal, começamos com essa ideia do portal, que é o inventaemcasa.engenhoteca.com.br, que é um portal onde semanalmente nós alimentamos com atividades mão na massa, coisas que as crianças podem fazer na casa delas com materiais simples. E esse é um portal que nós utilizamos meio que para democratizar o ensino maker. Então ele é aberto para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa pode acessar e ter ali as atividades. Porque eu sinto que muitos pais, né, estão nesse momento de pandemia um pouco desesperados, porque não sabem o que fazer. Sem atividade, né, para as crianças. Então essa é uma forma... Pode falar de novo o portal? Claro, é inventaemcasa.engenhoteca.com.br. Então, você consegue entrar lá, já consegue ter hoje acesso a todas as atividades, elas estão abertas. E tem uma aba que é uma aba comunidades. Nessa aba comunidades, você pode se cadastrar com seu e-mail ou com a sua rede social.
e você tem acesso a conversas. Então, tem acontecido muitas coisas legais, viu, Marcelo? Crianças do Brasil inteiro postando coisas, olha, eu fiz a experiência X, olha como ficou. E outras crianças entram, então ele acaba sendo uma rede social. Elas mandam fotos, mandam vídeos do que elas fizeram, e aí existe a A galera tá interação. comentando aqui que essa ação, essa atitude de vocês é super interessante. Ai, obrigado, pessoal, que bom. Ó, a Priscila até colocou ali, ó, inventaemcasa.engenhoteca.com.br. É esse site mesmo, E, Priscila. Então, quem quiser pode acessar, fique à vontade, tá? Ele é realmente aberto e a nossa intenção é democratizar esse ensino maker. Esse foi o primeiro passo. Próximo passo, Marcele, a gente percebeu que para trazer essa experiência para as crianças que já estão conosco, já são os nossos clientes, né? Porque hoje a gente tem uma realidade de trabalho B2C e B2B. E aí, trabalhando diretamente com as famílias, nós criamos um sistema chamado Sistema Engenhoteca Drive-Thru. Então, a gente criou um kit maker e aí a gente entrega para essas crianças, né? Ele é um sistema de drive-thru, ele tira na escola e ele tem atividades mão na massa por meio do nosso portal, que também é o Inventa em Casa, né? Com uma sessão lá exclusiva. E ele também tem aulas online com os nossos professores. Então, toda semana tem aula lá, utilizando os kits, o Inventa em Casa. Então, é uma atividade que os alunos estão experimentando e que foi muito bacana. Muitos alunos estão falando, olha, que já montaram coisas diferentes, as famílias também estão trazendo, muitos pais mandam vídeo, olha, que meu filho montou, nossa, ele adorou, então foi muito legal. e é Outra... bom porque envolve também a família, né? É verdade, é Nesse verdade. processo. E isso é fundamental, né? Quando a família traz esse significado e percebe que a criança aprendeu, ficou motivada, nossa, é uma alegria total. Outra frente que nós também estamos conduzindo, Marcele, a gente percebeu que a gente poderia ajudar nesse momento de pandemia outras instituições como hospitais, instituições de saúde, né, que estão precisando daquelas viseiras. Sabe aquelas viseiras? Então, o que a gente Sim. criou? A gente tem um parceiro que é uma empresa chamada Tenda Digital. Nós criamos um site chamado Mask Makers. Depois vocês podem acessar. O que esse site faz? Se, por exemplo, hoje você é uma instituição, um hospital, que precisa de viseiras e não sabe de onde tirar, então nós recolhemos com empresários, coletamos as doações, na Engenhoteca nós cortamos essas viseiras, a Layers, que é a nossa empresa parceira, faz toda a impressão 3D desse material e nós distribuímos essas viseiras gratuitamente para hospitais. Então, nós criamos essa comunidade, né, para ajudar nesse momento aí de quarentena. É uma ação social, não deixa de ser uma ação social nesse momento. Exato. Então, caso que vocês queiram também contribuir, tá, pessoal? Chama-se maskmakers.com.br. Então, é uma ação social que nós estamos fazendo para ajudar as instituições, aí, os hospitais, o pessoal da saúde. Então, estamos encontrando essas frentes. E a gente vai lançar mais alguns outros projetos no segundo semestre, que aí eles estão agora nesse momento de construção. Que bacana! Nossa, eu estou muito feliz, porque realmente o que eu conhecia da Engenhoteca era só um pedacinho, e hoje eu pude conhecer muitos mais projetos interessantes, e principalmente para quem está em casa. Hoje, grande parte da população também continua em casa na quarentena, e podendo acessar esse site, colocar seus filhos, crianças, adolescentes, um pouco mais ocupados em ações, né, de construção cognitiva, inclusive, Exato. do que só ficar nas redes sociais, no tablet ali. Então, essa é uma ação que a Engenhoteca também traz para aprimorar esses seres humanos, né, que serão aí o futuro do nosso país também. Jefferson, estou assim muito agradecida por você compartilhar com a gente todas essas ações, todas essas atitudes. A gente já está chegando aqui ao final do nosso tempo. E a galera tá aqui, ó, só parabenizando. Tô lendo aqui os comentários, que só merece aplausos, todas essas iniciativas suas. O Orlando aqui também colocou que é fundamental quando você detém conhecimento de outras áreas, utiliza esse conhecimento para a área que você está atuando. Verdade. Mas eu queria fechar com uma pergunta, que eu acho que você também já falou um pouquinho, mas queria que você aprofundasse. Como hoje o educador ou as pessoas que estão muito mais envolvidas na área educacional conseguem perceber o que não é mais necessário aprender dentro da escola. O que hoje não é mais necessário aprender dentro da escola. Como
perceber? Porque quando você Uhum. tira o que não é mais necessário, você acaba colocando o que realmente faz toda a diferença. É. Como perceber isso? Olha, eu acho que essa pergunta ela é fácil de responder, mas ela é muito complexa. Então, o que eu diria do ponto de vista do meu background, tá, Marcele, é que Claro. hoje você tem uma quantidade de informações absurdas na internet. Tá tudo ali na palma da sua mão. Então, hoje o que o professor não precisa é passar informação, que é o que aconteceu conosco no nosso ensino tradicional, onde o professor falava assim: abra a página 62 e vamos ler sobre o sistema solar. Não, eu consigo ver isso de uma maneira muito mais gostosa e legal num vídeo na internet. Então, assim, hoje a escola ela tem que ser um espaço social de relacionamento, ela tem que ser um espaço social democrático, de trazer a curiosidade, incentivar as crianças a pesquisarem, a encontrar maneiras de, por exemplo, a resolver problemas. Então, assim, se a escola não se propõe a fazer esse tipo de coisa, enfim, ela não precisa de mais nada, porque a informação está fácil, né, Marcele? Antes, na nossa época, a gente tinha que ir na biblioteca, pesquisar a Sim. informação. Hoje não, tá aqui em um minuto. Se eu quero saber o tamanho do diâmetro do Sol, um Google, em um minuto. Hoje tá fácil. Então, assim, o que a gente vê hoje, inclusive nas escolas, Marcela, é o professor sendo questionado ao vivo. Então, se o professor fala uma informação que não é verídica, o aluno já está com o celular na mão e fala: professor, ó, aqui no Google está Na falando ao hora. contrário. Então, assim, cadê? Né? O que o professor está trazendo de diferente? Então, hoje, na escola, a gente tem que promover justamente o relacionamento interpessoal, trabalhar as competências e habilidades do século XXI, como aquelas que a gente mencionou do Fórum Econômico Mundial, e trazer essa informação de uma maneira gostosa, que promova essa solução de busca de solução, de resolução de problemas. Esse é o caminho, viu, Marcele? E é isso que a gente encontra lá fora também, tá? No MIT, em Harvard, em Portugal, na Dinamarca, na Suécia, eles têm esses grandes índices de educação por conta disso. Eles fazem com que o aluno busque, encontre um caminho, e não dão um caminho para ele, né? É muito fácil assim. Então, a gente tem que mudar um pouco esse mindset. Essa palavra está na moda, né? Mas, Tá. enfim. E é legal porque você está trazendo que é preciso uma percepção também do educador, né? É. Eu acho que trabalhar, o Brasil precisa avançar muito nesses, que eu posso dizer, treinamento ou numa visão diferente Uhum. para os educadores, porque eu sinto que tem muito educador que quer fazer diferente, É. mas se sente engessado Uhum. dentro de um currículo imposto ali É. dentro da escola e que não consegue, às É. vezes, fazer algo fora, criar, trazer o aluno para uma outra, para uma visão diferente. Você sente isso também? Sinto, inclusive, Marcelo, um ponto que talvez os colegas que estão ouvindo não saibam. Aqui no Brasil é muito comum a gente ter o sistema de ensino, o material didático. E, óbvio, os nossos colegas professores ficam muito presos e atrelados justamente a ter esse material de ensino. Quando a gente, por exemplo, vai para a Europa, Portugal, por exemplo, ou a própria Dinamarca, enfim, alguns países da Europa, lá cada professor pode escolher o livro que quer trabalhar, cada professor tem autonomia e liberdade para escolher a sua corrente pedagógica. Aqui, infelizmente, para nivelar, né, o aluno, nós utilizamos o sistema de ensino ou material didático para trabalhar determinado conteúdo. E a gente tem uma base, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que vem para mudar um pouquinho essa história, né? Para trabalhar um pouco mais esse currículo de competências e, diferente do que era o seu predecessor, que era o PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que focava um pouquinho mais no conteúdo, né? Então, a própria educação, ela muda, demora para mudar, mas quando muda, ela começa a seguir por esse caminho. Então, E você falou uma palavra que eu gosto muito: liberdade. Os nossos educadores precisam de precisam de mais liberdade liberdade, é dentro verdade. da sala de aula. Então, assim, incrível, quero aqui te agradecer. Inclusive, falar que a gente sente hoje, acho que a nossa geração, a Uhum. sua, não sei, sente falta de ter aprendido na escola coisas que hoje são importantes, por exemplo, inteligência financeira, como É. você gerir suas finanças. Você se torna adolescente, acha que é tudo um oba-oba, né? O Uhum. pai, a mãe dá e tal. Quando você vai se tornando adulto, você fala: não, peraí, eu tenho que Uhum. investir meu dinheiro, mas como que investe? E a questão de juros, como que é isso? Ou seja, É, coisas básicas que estão ligadas no nosso dia a dia, assim como a inteligência emocional, exato. como gerir as nossas emoções. Isso tudo é muito importante que seja
colocado desde o início dessa formação. É E pode ser verdade. colocado de uma forma criativa. Eu acho que foi isso que Exato. você trouxe pra gente. E a tecnologia, Gostosa, ela né? tem que ser aquele chocolate, ela tem que ser o meio, não pode ser o fim. Sim, perfeito. Então, quero te agradecer. A gente vai Muito obrigado, encerrar. Marcelo. Muito obrigada. A nossa live vai ficar disponível no feed da Casa do Engenheiro para que mais pessoas possam assistir, conhecer o trabalho de vocês. Eu quero aqui parabenizar a Engenhoteca. E eu sei que você representa um time Uhum. inteiro de pessoas que estão aí por trás. Então, parabéns a todos vocês por todas essas iniciativas. Inclusive aqui na pandemia, nesse momento de pandemia, com as máscaras, né, com as viseiras, essa ação social. E além de vocês disponibilizarem todas essas atividades para o pai, para a mãe que está em casa, implementarem com os seus filhos. Então, parabéns. Eu espero que a gente possa Obrigado, aí Marcelo. continuar sendo Parabéns para vocês parceiro, também. né, da casa, do núcleo, e trazer vocês para a nossa vida, inclusive implementar também dentro do nosso ambiente corporativo algumas dicas que eu acho que são Uhum. super legais que vocês trazem. Então, muito obrigada, viu, Jefferson? Obrigado você, Um grande Marcelo. abraço a você. Muito Tá bom? obrigado. Obrigada, pessoal. Vocês que Obrigado, pessoal. assistiram, acompanharam, colocaram aqui seus comentários. Muito obrigada. Foi um tema super importante, educação criativa. Vocês já perceberam que faz parte da nossa vida, está no nosso dia a dia e deve ser cada vez mais implementada através da tecnologia, de tudo isso que nós estamos vivendo também hoje. Então, um abraço para todo mundo. Lembrando que na próxima terça-feira eu estarei de volta aqui com vocês, mas para falar sobre Jobflix, encerrando a segunda temporada. Um grande beijo a vocês, muito obrigada, Fê, a galera tá dizendo aqui parabéns. Um abraço, Obrigada, gente. Karen, Gessé, que participou, todos vocês que estiveram com a gente. Jefferson, um abraço no seu coração. Muito, muito obrigada. Obrigado, Mar. Até Tchau. mais. Tchau, tchau, gente.